Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esta live, esse bate-papo com o Robson Santos. Ele vai falar um pouco sobre como foi a experiência dele usando o método Lalon para transformar os conhecimentos em produto e colocar no mundo online. Com esse período aí, né, da pandemia, deu uma acelerada, foi muito animado, né? Foram 90 dias aí de muita emoção. E nós vamos falar agora. Eu estou com um roteirinho aqui de perguntas. Gente, se vocês tiverem perguntas, vai levantando a mão aí. E eu vou, ou então vai colocando no chat, e eu vou vendo aqui. E vou, deixa eu ver aqui. Pum, papá, parará, parará, papá, pum, papá. Isso aí. E aí eu vou passando aqui para o Robson. Para começar a esquentar os motores, Robson Santos. Fala aí 3 minutinhos, sua história de vida inteira, desde quando você nasceu até hoje. Como eu já conheço o Jaime, vamos lá. Então, meu nome é Robson, eu sou educador físico e nessa história de trabalhar com o corpo, acabei me conectando com yoga e me especializei nessa área, né? E acabou virando uma estrutura de suporte muito grande no meu processo de desenvolvimento pessoal e na minha vida profissional. Então, eu trabalho nas duas áreas, eu atuo nas duas áreas, né? E nesse contexto elas se misturam e se complementam, né? Acaba que uma área ajuda muito e favorece muito o desenvolvimento da outra. Então, eu sou nascido aqui em Brasília, né? Eu sou brasiliense, meus pais são nordestinos. E... De onde? Para o pessoal do Nordeste que for ver o vídeo. Fortaleza, de Fortaleza. Meus pais são de Fortaleza. E meus pais são os típicos retirantes nordestinos mesmo. Eles vieram para Brasília em Pau de Arara, entendeu? Então, eu sou nascido e criado na cidade satélite, né? Eu sou nascido e criado na Ceilândia. E nesse contexto, né, estudei escola pública e acabei indo para uma área assim, de segundo grau que é totalmente diferente da área que eu atuo hoje. Então, minha primeira formação foi técnica. Eu sou técnico em serviços bancários. E viu aí que surpresa, Jaime? E eu não gostava de me relacionar muito com as pessoas, entendeu? Eu era muito tímido e antissocial, mas eu acho que era mais antissocial por causa da timidez. E aí queria mexer com papel, não queria mexer com gente de jeito nenhum. Minha história era com papel e com serviço burocrático, porque aí eu não tinha que me expor, né? Era mais fácil lidar com os papéis do que lidar com as pessoas. Você era um carimpador profissional. Botava uma pilha de papel do seu lado, você pacatá. Exatamente. E aí... Ajudou na yoga, né? Você começou a ter falou, pô, eu tenho que fazer yoga. Há muitos anos atrás, né, a gente tinha escola técnica, né, e as pessoas, um grupo social se formava para ser técnico em áreas específicas, né? E aí, incentivado pela minha irmã mais velha, que fez curso normal e entrou na faculdade, eu acabei desenvolvendo esse interesse por me formar também na faculdade. Fui fazer administração, que tinha uma relação direta com o serviço bancário. Assim, apesar de trabalhar com recursos humanos dentro da universidade, eu fui fazer administração. E aí, prestei vestibular, passei, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, consegui um crédito educativo, que era o incentivo governamental que tinha na época. Tal. Aí entrei na faculdade, só que a timidez era muito grande, né? E me pedia de me relacionar com as pessoas. E naquela época também eu não sabia, nunca nem tinha ouvido falar em terapeuta, né? Vai fazer terapia, não sabia nem o que era isso. E precisava trabalhar essa questão da timidez e da exposição. E como eu gostava de praticar atividade física individual, eu vi na educação física
uma possibilidade de trabalhar essa questão da timidez. E aí acabei fazendo uma transferência para a educação física. Então, foi o início do meu processo terapêutico, de exposição, de conexão com as pessoas, mas foi muito difícil, assim, porque na educação física não existe isso de timidez, né? E naquela época também não existia bullying, então as pessoas faziam bullying o tempo inteiro. E aí foi na educação física que eu descobri um mundo novo, tal, e fui muito aberto assim para fazer esse trabalho terapêutico. E ali eu comecei um trabalho bem interessante de exposição, de socialização, de conexão, até mesmo porque a educação física trabalha basicamente isso na escola pública, né? E assim, o meu sonho, como eu tive contato com professores muito bons de educação física, eu tinha neles uma referência, sabe? E aí, como eu, dentro da educação física, os professores conseguiam fazer com que a gente se socializasse, eu vi neles assim um espelho, né, de tentar fazer o mesmo por algumas pessoas. Então, eu entrei na educação física querendo ser professor de educação física, ponto, né? Só que aí a vida foi me levando para o fitness, né, para a ginástica, né? Fiz concurso 2 vezes na fundação, passei as 2 vezes e nunca fui chamado. E o último prescreveu agora. Mesmo eu sabendo que eu não iria conseguir assumir, eu teria que fazer uma escolha, eu acabei me dirigindo para essa outra área, que foi a área de fitness, né? E aí me dei muito bem, assim, a educação física foi um grande achado assim na vida, porque ela me trouxe muitos desafios e me trouxe muitas conquistas, assim. Eu acabei conquistando um espaço muito grande, assim, dentro da educação física. Acho que com 22 anos, mais um grupo de amigos, a gente montou, eu acho que era o 2º estúdio de personal em Brasília, aí em Forma. E foi aí que eu comecei a me expandir a partir e sair do universo que eu conhecia, que eu trabalhava na Ceilândia, também na área de educação física, mas quando a gente montou esse estúdio, aí eu acabei me conectando com o plano piloto e com as cidades que tinham um poder aquisitivo melhor para pagar esse tipo de serviço. E aí essa sociedade durou, eu acho que uns 2 anos, né? Eu comecei a pegar bastante cliente e percebi que eu não precisava do espaço que a gente tinha montado para atender esses clientes. As pessoas queriam, de fato, um atendimento já onde elas não tivessem uma demanda muito grande de tempo, né? E aí eu comecei a atender essas pessoas em casa, nos parques, há 25 anos atrás. Uau! Então eu atendia no parque da cidade, aquilo ali era um lugar super marginalizado pela sociedade brasileira. Depois é que virou o que é hoje, né? Mas era um lugar completamente isolado, né? Não tinha frequência. E naquela época eu já atendia personal ali e comecei a atender as pessoas em casa, né? No parque, na água mineral e tal. E aí quando eu percebi que eu estava tendo mais despesa com o estúdio do que usando ele de fato, eu saí da sociedade. E aí, acho que 2 anos depois, a gente montou outro estúdio, porque um personal precisa de um lugar para avaliar seus alunos, né? E aí a gente montou, aí com outro grupo de amigos, a gente montou a Conexão Saúde dentro do NDA, que era um local pequenininho, mas a gente usava mais para avaliar os alunos, né? Porque os alunos, de fato, eles queriam ser atendidos fora de academia, porque nessa época também as academias já estavam nesse movimento expansivo, né? E, Robson, de crescimento. só me tira uma dúvida. Que ano era esse, da montagem do 2º estúdio? Eu acho que eu montei o primeiro estúdio com 22 e o segundo com uns 24 anos, mais ou menos. Perfeito. 24 anos. E depois você seguiu todo esse período como professor. Vamos dar uma parada aí na sua história e nós vamos voltar a ela. Porque a primeira coisa que eu queria dizer para quem está nos ouvindo é que no método, para você transformar o seu conhecimento em produto, você passa por 6 áreas, 6 pilares. O primeiro pilar, o Robson e várias outras pessoas passaram, é contar a sua história de vida.
Você precisa contar a sua história de vida para as pessoas se conectarem com você, para ter afinidade, porque é a afinidade que gera confiança. E ninguém quer fazer negócios com a outra pessoa que não tem confiança. Então, o primeiro módulo do método é como contar a sua história de vida. E muita gente, às vezes não quer contar, às vezes não está organizada, às vezes a história está toda fragmentada. Robson, seu depoimento, nós vamos voltar na sua história, mas o seu depoimento, quão importante foi você contar a sua história de vida no método e você interagir com as outras pessoas que estavam criando seus produtos online também? Qual foi o impacto desse aí para você? Na verdade, no início eu fui uma das resistências, assim, né? Foi. Então, assim, contar a história de vida da gente é reviver certas coisas, é se conectar com certas coisas, as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram, entendeu? Então, você faz um processo terapêutico, né? E expor isso, a maneira como você vai se expor para o outro, isso é muito terapêutico, né? Eu acho que reviver essas histórias e encontrar no caminho um monte de gente que te ajudou no processo é bem bacana, sabe? A gente esquece, né, das pessoas que passaram e que fizeram parte do processo de crescimento da gente, então é bem legal. E quando você repete essa história para si mesmo e para as pessoas, você vai lembrando de detalhes das histórias, vai vendo a sua caminhada, o que você já passou. Então, eu acho que esse processo ele é bem terapêutico. E, de fato, assim, no nosso grupo, no final, a gente estava com outro tipo de conexão, né? Uma conexão mais íntima, de respeito pela história do outro, de conexão até com as dificuldades que a pessoa tem no momento, né? Então, é bem bacana, assim, essa dinâmica de contar a história, né? E uma coisa importante para vocês contarem a história, para montar o produto de vocês, é porque quando vocês revisitam as histórias, ela é do nascimento aos 7 anos, dos 8 aos 14, dos 15 aos 18, dos 19 aos 25, a partir daí a cada 5 anos. Então esse é o roteiro. E lá você fala da família, do lugar onde você morou, esporte que você praticou, das suas paixões, do que você gostava, e não precisa falar daquilo que te incomoda, ou daquilo que não faz sentido, ou que você quer manter a privacidade. Mas quando está resgatando a história, tem muitas coisas relevantes que fazem muito sentido você resgatar por algumas razões. Primeiro, você se lembrar quem é você. A pedreira do dia a dia, a operação, a nossa correria de um lado para o outro, faz com que a gente frequentemente a gente se esqueça de quem somos nós. E a gente fica se colocando para baixo em situações onde você deveria resgatar a sua história e relembrar que você é 1000 vezes maior do que você imagina que você é. Tem coisas muito importantes, mentores e mentoras, que foram fundamentais na sua vida. Era legal você voltar e agradecer essa pessoa. Então, nós temos um exercício de gratidão. Mas o principal é você vir montando, e aí eu já te passo, Robson, é você vir montando uma coisa que para você é vital nesse momento que você vai para esse próximo desafio. É você jamais esquecer, por exemplo, tem lá um exercício que a gente faz o seguinte, lembra dos 3 projetos mais relevantes que você fez na sua vida e que foram divisores d'água. Você vai lá e anota os 3. Vocês podem fazer no exercício aí. Depois, que nível de energia e o que te motivava tanto para você não dormir direito, não comer direito, para você ficar tão conectado, tão conectada. Então a gente resgata isso para que isso venha de dentro. A gente mexe o caldeirão da intuição, a gente provoca para ela trazer para a superfície pensamentos e ideias para você provar para você mesmo que você é muito capaz. E agora eu queria voltar para o Robson antes de progredir. Fala, Robson. Você ia falar um negócio, eu te interrompi.
Outra coisa da história de vida também que eu acho que ficou bem marcada é que, assim, ninguém está contando a sua história de vida, é você contando a sua história de vida. Você não passa a Boa, bola para boa, ninguém, boa, 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 entendeu? boa. Então, é como se você estivesse trabalhando a sua biografia em vida, né? É. E também saber que cada pessoa tem uma história, cada pessoa olha para os processos de uma forma, de uma intensidade, né? Então, acho que essa dinâmica da história de vida é bem legal. Você me E lembrou uma coisa, Robson, extremamente relevante. Se você não falasse, de repente, eu ia passar batida aqui. Tem lá um exercício de 29 razões para você contar a sua história de vida. Você escrever a sua própria autobiografia. Por quê? Tem 29 razões, mas eu vou falar só uma que eu acho que é tão impactante. Não, eu já falei uma, né? Os 3 principais projetos, reconhecer os mentores. Mas tem uma que é: você permite que as pessoas criem uma biografia não autorizada sua. E o mais louco de tudo é que você passa a confiar numa biografia que escreveram sua, que não é você. Você ouve tantas, você ouve repetidas vezes que você acaba acreditando numa biografia que escreveram sua. E não foi você. Isso é um crime com você. A sua missão, a razão pela qual você veio para o planeta Terra. O que você está fazendo aqui? Você tem essa missão. Diz que a gente tem 2 datas importantes na vida, né? Quando nasce e quando descobre por quê. Se você não descobriu, é importante você descobrir, e essas digitais estão na sua história de vida. Módulo 1, história de vida. Tem lá um passo a passo. Vocês já ouviram uma parte da história do Robson. Robson, aí você contou sua história de vida, pá, foi lá, voltou 3 vezes, deu 3 cambalhotas, fez um bocado de asanas. Você não deu duplo escarpado, você fez asanas. E aí, o próximo passo foi, você falou, vou criar um produto online. Vou para o mundo online. Quais foram os principais desafios, hein, Robson? De você ir para o mundo, bom, online. Conta para todo mundo ouvir. eu acho que todo mundo que tem a minha idade para lá tem uma certa, passou por essa mudança estrutural de conexão com o mundo digital. E eu acho que, de maneira bem geral, as pessoas têm uma certa resistência por causa das questões que surgem nesse contexto coletivo, né? As pessoas ficam o tempo inteiro conectadas e as pessoas passam o dia intertidas em coisas que as pessoas dizem que não tem muito futuro, tal. Eu acho que tem uns preconceitos aí embutidos, né? E ver a sociedade fazendo essa transição e fazendo uso da tecnologia de maneira exagerada me assustava um pouco. Então eu tinha uma certa resistência. Só que profissionalmente as coisas começaram a migrar, né? Toda a área começou, todas as áreas, né? Sem exceções, começaram a migrar para o mundo digital. Então as pessoas começaram a acessar a internet em busca de conteúdos, de produtos, né? E essa coisa começou a crescer. E em dado momento eu me vi obrigado a fazer um Instagram e um Facebook. Então, eu acho que eu fiz em 2016, se eu não me engano, o meu Facebook, e meu Instagram, eu acho que ele tem uns 2 anos, se eu não me engano. Então, de fato, depois que eu comecei a movimentar as mídias, profissionalmente eu comecei a me expandir. E eu me expandi de tal maneira que, de maneira prática, eu fui enchendo os meus horários, entendeu? Então, eu me vi obrigado em me expandir, eu tinha necessidade de expandir, porque o yoga e a atividade física ajuda muitas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, né? E aí muita gente buscando a conexão com as 2 áreas, né? Eu acabei sentindo essa necessidade de me expandir através do digital. Só que eu vinha a passos lentos e a pandemia pegou a gente pelo braço e fez a gente fazer isso de maneira mais sólida, né? E assim, eu conheço o Jaime há um bom tempo, porque ele trabalhava o digital dentro da Hanoi há um bom tempo, né, Jaime? É.
Então, eu já vinha olhando a maneira como ele trabalhava, os cursos, alguns cursos que a gente teve lá dentro. E aí eu falava, e eu sou um cara muito cuidadoso ao tomar as decisões, sabe? E aí eu tive várias ofertas, mas nesse mundo digital tem muita gente também que trabalha, mas não trabalha de maneira muito séria, né? Então, tem sempre as pessoas querendo, sei lá, te ajudar mais ou menos, né? Então, eu vinha num trabalho de me conectar com o digital já muito forte. Em novembro do ano passado, eu abri o canal do YouTube e aí eu vinha postando os vídeos sem muita preocupação com o tempo, porque eu sou um pouco lento, eu não gosto de fazer nada atropelado, sabe? Só que eu acho que, às vezes, a gente precisa de um movimento mais dinâmico para as coisas acontecerem de maneira mais rápida. E aí comecei a te sondar antes da pandemia, né, Jaime? Fiz um workshop lá do produto digital para entender como é que era isso. E aí venho nesse movimento de entendimento desde então. Mas com a pandemia, a gente estava se comunicando para fazer um curso presencial e você também migrou assim de maneira muito rápida para o digital, né? Só que você faz isso de maneira mais dinâmica porque você conhece de fato esse universo. Quando a gente começou a trabalhar o produto digital, eu fiquei de fato assustado, porque assim é uma área muito extensa. Assim, eu estou vendo agora na estruturação do meu produto digital que tem a ver com as aulas de yoga, mas mais para frente eu quero ver se eu faço também na área de educação física. Eu estou vendo a dimensão disso, sabe? De fato, a gente começa caminhando sozinho, assim, e vai conectando as pessoas no processo para dar as mãos e conseguir fazer com que a coisa aconteça de fato, né? Legal. Então, eu acho que já vinha me conectando, mas eu acho que a pandemia foi um acelerador. Ela me pegou pelo braço e falou, agora vai. E aí eu estou tentando fazer isso. Na metodologia, então, tem história de vida. O segundo pilar é a criação do produto. E definir para qual cliente você vai vender o seu produto. Como foi para você ter essas informações fragmentadas? Meu cliente é esse, é aquele, é homem, é mulher, ele tem esse perfil, tem aquele, tem isso. E o meu produto vai ser online, ele vai ter quantos módulos, vai ter quantas aulas. Como é que eu vou chamar o meu produto? Como é que vai ser o nome? Eu vou cobrar quanto? Eu vou dar garantia? Não vou... O que foi para você ter contato com o método que te possibilitou organizar passo a passo como seria o seu produto e como seria a definição do seu cliente ideal? Como é que foi para você ter acesso a essa metodologia e quais foram os desafios que você teve para organizar esse tsunami de informação que você tinha na cabeça, mas que estava toda fragmentada? Então, como você mesmo mencionou, tinha muita coisa, porque a gente lê sobre muita coisa, né? Como estruturar um produto, como a gente se mostra de fato nas mídias, como isso pode ajudar a gente profissionalmente, né? Como fazer uso das ferramentas, mas era um monte de informação desorganizada. Então, a conexão com o Jaime veio pelo interesse da metodologia, porque a gente tem um passo a passo ali, né, Jaime? A gente tem um passo a passo. Primeiro, a gente precisa definir o produto que a gente vai trabalhar, né? E eu já tinha isso muito claro. Eu sei que tinha gente mas eu vou falar do meu contexto. Eu tinha a ideia, mas eu não sabia como fazer, né? Então, a metodologia me ajudou, ela tem me ajudado nessa prática do como fazer, né? Então, primeiro a gente teve que definir o público específico, porque meu público é muito amplo, pelo menos o meu público de produto físico, né? Eu trabalho com yoga e eu tenho um leque, né, de pessoas que eu atendo que vai dos 20 até os 60. Então, é um público muito amplo. Então, a metodologia primeiro me ajudou a enxergar isso, né? E a enxergar o que eu tinha de mídia,
que eu também não tinha dimensão. De maneira prática e com números, entendeu? E aí a gente, dentro desse contexto, a coisa vai se estruturando, entendeu? Depois a gente foi para como a gente faz para diminuir esse público, né? Para que você tenha um público mais específico para oferecer o produto. E eu tinha um problema sério com venda, entendeu? Eu não sei vender, eu sei trabalhar, entendeu? Eu me considero muito técnico na minha área. Eu estudo pra caramba, eu estudo há 20 anos, né? Na verdade, há 25 anos a estrutura do corpo, o movimento, e depois a tradição do yoga, eu estudo há 15 anos, então disso eu entendo. Mas eu não sabia, eu não sei pôr valor nisso, entendeu? Até que de maneira prática, eu sei, mas digitalmente, eu também não sei vender. Então, a conexão com você foi aprender a vender e como eu me coloco no meio para venda, entendeu? Porque o conhecimento técnico é uma coisa, a venda é outra completamente diferente. Então, eu estou aprendendo isso e desconstruindo alguns preconceitos que eu tenho com relação a isso, né? Porque tudo é venda, né? Tudo é venda. A gente acha que vender é feio, né? Mas tudo nessa sociedade é venda, né? O alimento é venda, tudo é venda, né? A vestimenta, tudo é venda. E para você, como foi empacotar esses conhecimentos que você tinha no mundo físico, você empacotar e transformá-lo num produto digital? Como foi para você o estranhamento de fazer isso a primeira vez, depois fazer a segunda, e pegando conhecimento, metendo dentro de uma caixinha digital, aí ele não encaixava, aí você tirava uma coisa, cortava daqui, ralava, tirava do outro lado, dobrava, até um dia que ele falou, esse é meu produto digital. Como foi? Como foram essas rodadas, esses ciclos de você dizer, meu Deus, eu não vou fazer isso. Aí faz um pouquinho, faz outro pouquinho, outro pouquinho. Igual um asana, né? Que você não consegue fazer o primeiro movimento. É um processo. As pessoas têm que entender que é um processo, né? E eu acho que o grupo que você está trabalhando é um grupo que tem mais ou menos o mesmo perfil. São pessoas que têm um conhecimento técnico de áreas específicas, eram áreas diferentes, então eram quantas pessoas, Jaime? 11 pessoas? No nosso grupo era 12 no nosso, e aí 12 em cada um das outras 3 então, turmas. 12 pessoas com perfis diferentes, cada um de uma área específica, mas todo mundo muito técnico, muito envolvido com o produto. Porque uma coisa é você pegar uma ideia e transformar num produto e vender. Outra coisa é você pegar a sua vida inteira dedicado a um tema e transformar ele numa coisa muito específica, né? Parece que a gente está desconsiderando aquilo que fundamenta esse produto, entendeu? E você está me fazendo enxergar que não, as pessoas se conectam com essa coisa e depois essa coisa se expande, as pessoas tocam nas coisas mais profundas. É isso. Entendeu? Então, esse foi um processo interessante, mas é um processo, entendeu? Entender que você precisa colocar cada coisa no lugar é importante, entendeu? Foi bem importante, entendeu? Entender que eu tinha que trabalhar com um público mais específico, mesmo tendo essa visão macro, entendeu? A partir daqui, tentar entender qual o meu público específico, qual a minha persona, né? E quais as necessidades desse grupo, né? O que eles estão buscando de fato com o yoga, porque aí o meu produto é com relação ao yoga. O que de fato eles estão buscando, né? E aí tem e a gente usou algumas ferramentas muito interessantes, né? E que me deu até um pouco de frustração que eu falei, né? Porque a gente quer falar de maneira muito profunda, porque a gente tem todo o know-how, né? E aí quando a gente vai para as mídias e a gente fala de coisa profunda, essa coisa não tem tanto impacto na mídia como uma coisa superficial. E aí você tem que, de fato, começar a dar aquilo que as pessoas querem dar. A partir desse envolvimento, você vai envolvendo as pessoas, educando e despertando a curiosidade para o aprofundamento. A partir desse trabalho é que você começa a oferecer as coisas que fundamentam a coisa mais superficial. Então, Aí você... todo esse entendimento
de etapas, né, é muito importante. Eu acho que a metodologia faz isso de maneira bem interessante, sabe? Legal. Aí você contou sua história, passou num processo onde você definiu o seu produto, o que é o seu produto, o que você oferece, qual é o benefício. E no produto tinha uma coisa muito interessante que dá um nó na cabeça, que é qual é a transformação que você está propondo? O que é esse benefício que só você vai oferecer? Por que você é tão diferente dos outros 2 bilhões de pessoas que estão na internet? No Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes e 150 milhões estão na internet. Então, se você vender o seu produto para 10% da população, são 15 milhões. 1%, 150 mil. Falou, não, mas 150 mil é muito. 0,1%. Então, dá 15 mil. É muito. 0,01%. 1.500 é muito. 0,000, bande zero aí para frente. 150. Começa a vender para 150. Não é muito. Então, dá para zero. Um container de zero dá quanto? Dá 150. Vende para 150. Vende para 15. Então, o exercício de estruturar o produto é que quem tem medo de vender, às vezes tem medo de vender por conta da rejeição, por conta do não que você vai levar. Nós temos mais a frustração, do que sim. Né? A frustração, né? De vai daqui, vai dali. Aí contou a história de vida, contou o produto, definiu o cliente. Lá no cliente tem um exercício de você detectar, de você definir com clareza o que você vai resolver do cliente. Aí tem um exercício lá muito interessante que normalmente quem é muito técnico, que foi isso que o Robson falou, fica querendo vender uma engenharia do tamanho de um mundo e quem está comprando só quer comprar a transformação. Gente, esse treco não encaixa nas primeiras reuniões, porque alguém quer comprar... Tem uma frase do Leonardo da Vinci que é maravilhosa. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Ninguém quer nada complicado. Eu tenho um problema e eu quero comprar um produto que você vai me vender que vai resolver o meu problema. Ponto. Me convence que você vai resolver o meu problema, que você vai resolver uma necessidade que eu tenho, uma demanda. E essa demanda, ela tem vários formatos. Ela pode ser preço, pode ser velocidade, pode ser design, pode ser praticidade. Eu tenho uma demanda. E aí você fica querendo, porque você está muito ansioso, ansiosa para contar todo o caminho que você percorreu para chegar no produto. E o cliente não quer saber 20 disso. anos, né? Você quer vender o produto associando a ele 20 anos de estudo, né? E você está lá, não, mas eu estudei isso, mas eu estudei aquilo. E o cliente está falando, por que você está me contando isso? Você não, peraí, você não entendeu. Eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo. Ele falou, mas por que você está me contando isso? Eu tenho um problema. Você vai resolver o meu problema? Você me ajuda a resolver o meu problema rápido, com garantia, que aí eu compro. Então tem esse encaixe que a gente tem que fazer no produto cliente. Depois disso, Robson, pegamos tudo isso, jogamos numa panela, mexemos, botamos pimenta, sal, não sei o quê. E aí, uma vez isso definido, qual é o produto, qual é o cliente, você tem que ir para as mídias sociais. Aí tem vergonha de falar para a câmera, você não domina a tecnologia, o que você vai postar no Instagram, o que você vai fazer no Facebook, o que você vai fazer no YouTube, você vai fazer stories, você vai fazer live, você vai fazer uma aula online, você vai fazer no Zoom. Como foi para você pegar essa avalanche de tipos de conteúdo, botar num cronograma organizado que ele não encaixava, né? Você botava, apertava e ele não entrava no cronograma. Como foi para você escrever frases simples e de impacto que o cliente pudesse ler e querer clicar? Como foi para você os gatilhos emocionais? Qual é a palavra que você tem que falar para chegar lá na emoção do cliente? Como foi isso na sua experiência? Então, eu acho que essa é a ferramenta mais interessante assim da metodologia, o calendário editorial. Então, a gente cria, o Jaime disponibilizou para a gente o calendário editorial, porque assim, eu postava na internet
baseado naquilo que eu achava interessante, né, do aluno saber. De certa forma, você acaba atraindo as pessoas que têm afinidade com você, né? Mas no mercado não é assim, né? Então, na metodologia, a gente aprende que existe 12 arquétipos, 12 pessoas que podem se interessar pelo seu produto se você fala determinadas coisas, né? Ou se expressa atendendo, né? Ou acionando o gatilho que aquelas pessoas se atraem, né? Então, eu acho que a metodologia, ali o calendário editorial, que você pode explicar depois com mais clareza para todo mundo, é bem interessante, porque primeiro você faz uso de frases, que são os copyrights, né? E a partir dessas frases que já comunicam com esses arquétipos, né? Você adequa esses copyright ao seu conteúdo, ao conteúdo que você domina. Então, não é muito difícil esse processo. O processo é entender toda essa arquitetura, né, de visualizar os 12 arquétipos e ter uma ferramenta que você estrutura e que fica ali à disposição para você. E aí a gente acessa outras ferramentas, a dimensão disso é muito grande, né? Você acessa outras ferramentas que vão te dar imagens que se conectam com as frases que você fez. E aí você começa a postar aquilo e aquilo vai se comunicando com todos os arquétipos. E aí, de fato, ali você identifica qual arquétipo que mais se interessa pelo seu conteúdo, né? Então, eu acho que o lance do calendário editorial é bem interessante, assim. Na verdade, de toda a estrutura, eu acho que o calendário ele é muito bacana para quem quer se comunicar de maneira digital e fica meio perdido na hora de postar. Que assunto que eu pego? Com quem que eu comunico? Entendeu? Legal. E essa parte de você ir vender, de você criar o seu produto online e vender, tem algumas máximas no mercado online. A primeira é perfil das pessoas que estão na internet. 3% das pessoas, se você atingir as pessoas certas, 3% das pessoas estão preparadas, estão prontas para comprar o seu produto neste momento. Quando você anunciar, elas vão clicar e vão comprar. Por exemplo, de vez em quando, a gente está precisando de uma coisa e surge uma propaganda na internet. Não sei se vocês já vivenciaram isso, eu vivencio isso direto. Apareceu para mim, eu falo, nossa, eu estou precisando disso. Eu vou lá e compro, eu não fico pensando muito. Então, para nós, para cada um de nós, se o produto certo aparecer e for tranquilo, fácil de eu comprar, vai entregar, não agora na pandemia, né? Fácil de eu entregar, de eu receber, eu compro. 3%. De 6% a 7%, querem mais informações sobre o seu produto. Querem começar uma relação. Falou, pô, gostei, mas me explica melhor isso. Como é que você vai me entregar? Pô, eu estou com essa dúvida, você me ajuda nessa dúvida? De 6% a 7%. Então, aí completa os primeiros 10%. Os outros 30%, eles precisam ser educados. Se você educar, se você der informações para essas pessoas, elas vão ficar ali do seu lado observando o que você vai oferecer no futuro. 10% mais 30%, 40%. Os outros 30% não sabem que precisa do seu produto. É você que tem que informar para as pessoas o benefício, o que elas vão ganhar, que necessidades você vai ajudá-las a resolver, as dores, as demandas e por aí vai. Completou 70%. Os outros 30% não vão comprar o seu produto por nada. Então a gente faz essa primeira estruturação para dizer, olha, 150 milhões de pessoas lá. A estrutura está assim. 2, as pessoas têm perfis diferentes. Alguns de nós somos mais visuais, outros somos mais sinestésicos, a gente precisa pegar nas coisas. As outras pessoas são mais auditivas, precisam escutar melhor. E os perfis dessas pessoas, como elas pensam, como elas tomam decisão,
como elas avaliam as coisas, são completamente diferentes. Então, ao postar o seu conteúdo nas mídias sociais, você não tem que pensar e ficar absolutamente apaixonado ou apaixonada pelo seu produto. Você tem que pensar em qual problema você vai resolver. E esse é um dos maiores erros. Você está tão apaixonado ou apaixonada pelo seu produto que você esquece o cliente. Isso no mundo digital é um assassinato. Por quê? Você tem que sempre resolver um problema. Ué, mas as pessoas têm perfis diferentes. Então você tem que falar de formas diferentes. E isso para a gente não é muito óbvio. Porque no mundo presencial, no mundo físico, as pessoas normalmente conhecem, são indicadas, já vêm por indicação e você mantém sempre o mesmo tom de voz. No mundo online, não. Você tem que variar o tom de voz, a forma como você fala, as palavras que você fala. Você tem que escolher outras palavras, outros sinônimos. Você tem que postar outras fotos diferentes. E aí você começa uma relação com os seus potenciais clientes. Então, o calendário editorial é um grande quebra-cabeça de frases, fotos e vídeos que você precisa criar uma jornada e ir conduzindo o seu cliente, o seu futuro cliente. Sabe por quê? Ele não vai sozinho, a menos que ele esteja muito preparado. Já esteja preparado, mas só são 3%. Então, esse é o calendário editorial. É um cronograma passo a passo de como você posta as informações. E o que você posta no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, se vocês estiverem em LinkedIn, no seu blog, o que você posta no seu site. Então, isso tudo tem que ter uma coerência. O que acontece? Normalmente as pessoas saem postando tudo e não fala lé com cré. Eu não consigo linkar os pontos. Gente, é mais ou menos igual ao shopping. Sabe no shopping, de vez em quando você entra e tem umas marcação assim no chão? Ou no supermercado? E aquilo vai te guiando? É aquilo que você tem que fazer no mundo online. Então, tem essa comunicação. História de vida, produto, cliente, comunicação. Aí entrou na venda. Você se preparou inteiro, você se preparou inteira para vender. E você tá, ai meu Deus do céu, eu vou vender. Será que o pessoal vai comprar? E se eles não comprarem? Se eles não comprarem, não compraram. Você pega e muda a sua oferta. Robson, como foi para você nessa área de venda montar uma oferta? Você falou, ai meu Deus, eu sou muito conhecido no mundo físico. Mas no online, não. Você vai ter que se vender tudo de novo no online. Como foi para você organizar esse conteúdo para se preparar para vender no mundo online? Na verdade, eu acho que estar tão desconectado faz a gente não perceber certas coisas. Toda essa estrutura digital, ela se comunica, né, Jaime? Então, assim, primeiro, a gente precisa de fato se expor, né? Se expor mesmo, assim, né? Falar sobre as transformações com a cara na tela, né? E eu tenho percebido que, assim, um post comunica, mas um vídeo comunica muito, né? E você fala da força do vídeo, né? Então, e no vídeo você se expressa de maneira mais clara, mais autêntica, né? Então, assim, primeiro também é reconhecer que a gente precisa entender como essa estrutura digital ela está conectada, né? Então eu tive que conhecer essa estrutura, que é uma estrutura muito ampla e o universo de alcance dessa estrutura é imenso, né? Assim, eu não tenho muita dificuldade de me mostrar para as pessoas que estão conectadas comigo, mas a dimensão do Facebook é uma coisa monstruosa, né? Então você começa, tem ferramentas que permitem que você seja visto, né, por aquelas pessoas que não te conhecem. E isso eu ficava ali catando milho, né? Uma pessoa vai gostar do meu post por causa de uma hashtag e vai associar com a minha página. E aí você mostrou lá o impulsionamento, que eu nem sabia da existência desse cara, né? Como a gente impulsiona o conteúdo que a gente está oferecendo e distribui isso para as pessoas dentro do Facebook e do Instagram que se interessa pelo seu produto, né? De alguma forma, né? E
E essa descoberta também foi outra coisa muito interessante, sabe? Até esqueci a pergunta que você me fez. Esse seu processo de venda, como é que foi encaixar esse seu mundo físico no mundo online para você se vender? Por exemplo, como foi para você fazer a oferta? Foi adaptar a forma como você vendia no mundo físico? Como é que foi para adaptar para o mundo online? Simplesmente a adaptação do conteúdo. Como é que você formatou o seu produto? É outra linguagem, né? Assim, a gente teve que ter acesso à carta de vendas para entender da linguagem, né? Então, assim, é outra linguagem, né? Você tem que, de fato, deixar claro aquilo que você já mencionou, a transformação que o seu produto pode causar, e aí as pessoas que têm interesse nessa transformação, que elas acabam se conectando com você, né? Mas essa adaptação de linguagem, ela é totalmente diferente, entendeu? Bacana. E eu acho que nessa dinâmica, a estruturação da carta de venda, que eu ainda estou estruturando ela, está sendo bem interessante, assim, né? A maneira como você se expõe através das imagens dentro de uma carta de vendas e a maneira como você se expõe nos vídeos, e aí precisa de todo um treinamento. Então, a gente treina muito essa história de gravar vídeo e expor para o pequeno grupo ali de mentoria, né? E aí as pessoas vão criticando e falando, não, você não está falando, você não está claro, entendeu? Então, esse exercício todo da carta de vendas, que a gente repetiu ele várias vezes falando sobre o produto, está bem interessante, é uma coisa bem interessante. E nesse processo de venda, tem alguns exercícios que é o seguinte, vai lá num vídeo, escreve a carta de vendas, é o passo a passo de como você vai oferecer o seu produto no mundo online. Ele tem um passo a passo. Então, o primeiro é você falando do seu produto e quais os benefícios do seu produto. O segundo é para quem você está oferecendo o seu produto. O terceiro é a sua história de vida. Por isso que você tem que treinar a história de vida no primeiro módulo. As pessoas têm que saber quem é você. O quarto são depoimentos. É muito importante você ter depoimentos de pessoas que já consumiram o seu produto no mundo físico ou, se você ainda não está vendendo o produto no mundo físico e quer ir direto para o online, seria importante você ter depoimento de pessoas que já trabalharam com você ou de pessoas que se ajudou. Se você não tiver isso, aí era bom você oferecer um produto gratuito para as pessoas testarem, degustarem o seu produto para poder te dar um depoimento. Sabe quando você vai no supermercado ou no shopping e as pessoas estão oferecendo provas de comida? Pô, você não ia comprar aquele produto. Então, quando você faz isso, tem esses depoimentos, aí em seguida você tem que explicar o que é o seu produto. Seu produto é físico ou é online? O que vai ter no primeiro módulo, no segundo, no terceiro, no quarto, X módulos? O que vai ter em cada aula? Vai ter material didático? Então, organizar e estruturar o seu produto é fundamental, porque senão as pessoas não vão comprar. Então, o exercício da carta de vendas é botar esse passo a passo para que você saiba, inclusive, o que você vai oferecer. Depois, você tem que botar o valor. O valor é um desespero, gente, para quem está entrando no mundo online. Ah, meu Deus, é caro, é barato, é caro, é barato, é caro, é barato, é caro, é barato. E aí fica nessa até que definir um preço. Depois, você tem que ver se você vai dar algum bônus. Porque tem algumas pessoas que só compram. Sabe aqueles clientes, eu não sei se vocês são assim, tem uns clientes que só compram se tiver desconto. Gente, se você entrar numa loja, o seu produto for maravilhoso, você não der desconto, você sai emburrado, você sai emburrada. Você entra na outra loja, compra um produto com uma qualidade menor porque outra pessoa te tratou melhor, te deu atenção, mas te deu desconto. E aí, na sua carta de vendas, o último tópico é que as pessoas têm muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, você bota um trecho de perguntas e respostas. Gente, são 12 tópicos para você organizar uma carta de vendas para você vender um produto. Não dá para você ir vendendo na tora. Esse exercício, depois que você faz, você escreve tudo isso e depois você tem que apresentar para o pessoal da turma. Esse é um exercício bem legal, porque você vai
Você tem que E você vai convencer alguém da turma para comprar o seu produto. Gente, você volta muito borocochô. Porque você volta e as pessoas dizem, rapaz, eu não compraria não. E aí você tem que adaptar e é um sofrimento. E aí falou, ei, gente, foi você que escreveu, a pessoa está dizendo que... E aí você vai, volta. O que acontece com a turma? A turma te ajuda a refinar o seu produto antes de você lançar. Essa é a belezura de estar integrado com o grupo. Eu já te cortei 8 vezes, Robson. Fala aí, da carta de venda. Não, legal. A carta de venda eu acho que foi um desafio, né? Porque essa exposição de você falar do produto, primeiro a gente treina a falar de si mesmo, né? Para a pessoa criar uma empatia com aquilo que você trabalha. Depois a gente cria um produto e a gente precisa aprender a convencer as pessoas a olhar para o produto da mesma forma que você olha. E tinha umas pessoas de um grupo que... Legal, Edna. Eu acho que eles podem interagir também, né? Pode. Daqui a pouco eu vou abrir o microfone. Todo mundo, vocês podem fazer perguntas até 2 horas da manhã, gente. E aí depois você tem que convencer eles a terem a mesma afeição que você tem pelo produto. E tinha gente na turma que é avessa ao seu produto. Então, essa conexão com as pessoas que têm afinidade com o seu produto e que não tem e que te critica, vai desenvolvendo uma habilidade, né, de você se colocar de maneira mais clara, né, de você ser mais convincente. E aí, de fato, é um treino para venda, porque, como eu mencionei, eu sou técnico, eu sei dar aula, mas eu não sei vender isso como um produto. E, de fato, a gente faz isso, né? No tete-a-tete, no dia a dia, a gente faz. Por exemplo, quando você vai, pelo menos nos meus ambientes que eu dou aula, se a pessoa quiser fazer uma semana de graça, ela pode fazer. Ah, como é que é a sua aula? Não, vem cá. Faz uma semana de graça, né? Se você curtir, depois a gente conversa sobre o preço, né? Então, assim, no produto digital, a gente tem que ter essa mesma conexão. Então, assim, essa semana que vem, a gente começa a divulgar um conjunto de aulas gratuitas, né, da minha metodologia. São 12 aulas, então a gente vai impulsionar isso para o Brasil inteiro, né, para as pessoas me conhecerem praticando a minha aula para iniciante, porque meu produto é um produto básico, então é um produto de conexão com a prática para as pessoas que se sentem inadequadas para praticar yoga, entendeu? Que tem interesse, mas ou se sente rígida demais, ou está acima do peso, ou tem alguma lesão e tem medo de se machucar. Os homens que se sentem, né, que acham que yoga é só para mulher. Então, esse primeiro produto é justamente para as pessoas que se sentem inadequadas para praticar yoga, porque elas têm uma ideia errada do que de fato é yoga, né? Isso. E uma das coisas do refinamento do produto online é que acontece uma coisa que é a mágica para você vender no mundo online. No mundo físico, como você está em contato com as pessoas, você vende uma coisa muito genérica. E a pessoa está ali te dizendo o que ela quer e você ajusta o seu discurso em tempo real. No mundo online, você não tem essa segunda oportunidade. E tem uma coisa aqui que eu peguei, só para compartilhar com vocês. A nossa capacidade de comunicação, a voz é responsável por 7% do nosso poder de comunicação. Verbal. 38% é o tom da voz, é a velocidade, é o ritmo, é o volume que você fala, é a entonação. Às vezes, gente, quando alguém passa mensagem pra gente, a gente acha que a pessoa tá puta com a gente. A pessoa só fez uma pergunta. Porque se ela estivesse falando com você, você falou, nossa, ela falou, o que eu tenho a ver com isso? Na mensagem. E na voz ela falou assim, poxa, mas me conta, me fala melhor. O que você, afinal, tem a ver com isso? Putz, é outra interpretação. E 55% do seu poder de comunicação está na sua linguagem corporal. Gente, imagine.
Falar com uma pessoa sem a pessoa te ver, você perde 55% da sua capacidade de convencimento, de persuasão. Por isso que é importante você postar vídeo. Só que nem todo mundo está à vontade de fazer vídeo. Por isso que tem o exercício, pra você contar a sua história de vida devagarzinho, sem gravar vídeo, só compartilhando com o grupo. Depois você grava um vídeo. Esse vídeo, gente, é um parto. Meu Deus, ele quase que não sai, aí vai o segundo. Você começa a se soltar. Por quê? No grupo, cria um grau de acolhimento, de você poder falar o que você acha, e por aí vai. Então, a venda, ela vai sendo destravada aos poucos, ela não é assim numa latada. E a gente faz muito exercício para justamente colocar à prova tudo aquilo que você tinha fragmentado num único documento. Agora, vai lá e convence fulano. Aí fulano falou, rapaz, eu não compraria isso aí. Eu não compraria seu produto, não. E aí você não se desespera. Você fala, o que eu teria que fazer para você comprar? Nesse momento, você tem uma pesquisa em tempo real com o próprio grupo. Eu acho que você deveria adaptar aqui. Eu não entendi isso. Por que isso acontece? Você já está tão acostumado a vender o seu produto ou serviço que para você tem um conjunto de coisas que são muito óbvias porque você está no físico. Você responde ali em tempo real. Às vezes uma piscada significa um bocado de coisa. No digital, não. Você tem que dizer exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Então, você vai adaptando. Bom, depois que o produto está pronto na carta de vendas, acontece uma mágica. Você botou lá 5 módulos. Cada módulo tem 4 aulas. Se o seu produto for online, né? Porque pode ser físico. 4 aulas. Então, você tem 20 aulas. Você vai vender o seu produto daqui a 60 dias. E aí acontece o maior encaixe. Aí o quebra-cabeça, ele tangibiliza em frente aos seus olhos. Que é, já que eu vou vender o meu produto daqui a 60 dias e eu tenho 20 aulas, eu vou pegar a aula 1 do primeiro módulo, aula 2 do segundo, aula 3 do terceiro, aula 4 do quarto módulo, e eu vou oferecer como degustação. Com 60 dias de antecedência, com 45, com 30 dias, você oferece para a pessoa testar, degustar, fazer um test drive de um pedaço do seu produto, 10% ou 15% do seu produto. Tudo que você vai publicar nas mídias sociais nesses 60, 45, 30 dias, precisa ter a ver com o seu produto. Não dá para você postar uma coisa que não tem nada a ver, porque o seu cliente vai achar que você ficou doido. Vai achar que você ficou doida. Então, essa é a lógica. História, produto, cliente, comunicação, carta de vendas é a mágica para venda online. Por quê? É dele que você volta um pouquinho e cria toda a sua comunicação, toda a sua campanha. E aí você vende. E aí, essa preparação, esse grande quebra-cabeça, essas peças que estão todas fragmentadas, é que começam a cair a ficha. E aí você tem o desafio de vender, e aí você tem o desafio de entregar. Robson, como foi a simulação da entrega? Meu Deus, eu entrego como? E a garantia? E se a pessoa não consumiu o produto? Como é que foi para você essa reflexão com o grupo? Então, essa assimilação põe a gente nas falhas, né, que podem surgir no processo, né, e faz a gente ter mais cuidado com a entrega do produto. Então, essa simulação de como entregar, por exemplo, eu vou enviar, no meu caso, é um produto que vai estar disponível numa plataforma, né, mas no produto físico mesmo, você entra no mesmo dilema, né. Eu vou entregar isso pessoalmente, eu preciso de tempo para isso. Aí você começa, essa simulação de entrega faz você pensar em tudo aquilo que pode acontecer de errado no processo. E as frustrações que surgem a partir daí, né? Então, essa simulação, que eu ainda não entreguei meu produto, né? Na verdade, eu estou estruturando o produto. Então, essa simulação faz a gente olhar para a maneira como a gente vai entregar e aí o nível de cuidado, de comprometimento para você entregar a coisa de maneira, né, bem legal aconteça, né?
Nossa. Então, essa simulação, ela prepara a gente para as falhas que podem acontecer no processo, para que a gente tenha mais cuidado antes de entregar o produto. Então, é uma simulação bem interessante. Legal. Né? E eu acho que a entrega do produto gratuito vai também dando uma dimensão de cuidado, né? Quando você entrega o gratuito e cumpre com todas os pré-requisitos para que a coisa flua, né? Isso também é um treinamento para quando você for entregar o produto e não ter tanta falha, né? Maravilha! Completamos todos os itens, passamos por todas as perguntas. Eu vou abrir com a minha pergunta e depois, gente, vou abrir o microfone de todos vocês para vocês perguntarem. Nós vamos ficar só até as 2 horas da manhã, hein? Minha primeira pergunta. Robson, por que você resolveu lançar um produto no mundo online se o mundo está voltando ao normal? Será que o mundo vai voltar ao normal? Essa é a minha pergunta. Não vai, né? É porque eu acho que as pessoas estão buscando essa comodidade, né? E eu acho que o mundo tá mudando mesmo, né? Assim, tudo que a gente faz hoje, eu falo assim que eu tinha uma resistência, mas eu faço um curso de filosofia com aula ao vivo há 2 anos e meio, entendeu? Então, assim, essa percepção de conexão com as facilidades que o mundo digital possibilita, né, que me fez olhar, né, para esse contexto. E a minha necessidade de ter essa ferramenta e de facilitar, por exemplo, eu jamais poderia fazer o curso que eu estou fazendo se não fosse digital, porque o curso, sem ser digital, ele é presencial no Rio, entendeu? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu estudo? O digital facilita muito a vida, né? Eu assisto minhas aulas no intervalo de uma aula de atendimento presencial e outra. Eu faço isso dentro do carro, entendeu? Eu monto a minha estrutura ali de estudo e assisto minha aula dentro do carro entre uma aula e outra e reviso ela, porque fica gravada. Então, assim, a facilidade do mundo digital tem levado as pessoas a acessar cada vez mais o mundo digital para resolver as necessidades que elas têm, né? Então, maravilha. Foi esse olhar, né? Bacana. De que... Aberta a temporada de perguntas! Gente, bombardeia o Robson aí com tudo que vocês queiram saber, senão eu tenho 30 perguntas aqui para fazer, hein? Mas vou deixar para vocês. Ana Vergara, Edna, Ana Luísa, Mônica. Mônica, faz pergunta aí, Mônica. Soraya, faz pergunta. Mari, Nayara, Bruna, Ronaldo. Pode mandar bala. Nossa, tem um monte de gente aí, eu nem vi. Eu só vi aqui, eu estou na minha tela. A Ana e a Edna, eu nem vi que tinha mais gente. É amor, é amor. É Então, galera, aproveita. Quem está com produto, aproveita, porque o Jaime pode jogar uma luz assim na gente, entendeu? Aproveita que o que o Robson não respondeu, eu respondo. Na questão do Robson, eu vou fazer uma pergunta. Na questão do trabalho do Robson em específico, eu fico imaginando a dificuldade que é a gente imaginar o yoga à distância. Porque não que não seja possível fazer a prática, mas o yoga ele envolve muito mais. Ele não é só a prática, ele não é só aquele momento. E o diferencial que eu encontro numa aula prática com o Robson presencial é isso, é da gente ter esse contato com alguém que acrescenta e que vai muito além de uma asana, de uma postura, né? Então, assim, como que vai esse conteúdo a mais dentro de um aspecto digital? Rob, você quer falar ou quer que eu responda? Não, eu posso responder, mas depois você complementa. Depois eu complemento. Esse foi a grande quebra do meu preconceito, sabe? Porque eu queria dar tudo aquilo que eu dou para um aluno numa aula presencial, num produto digital. E aí, por isso, você tem que definir um público menor, entendeu? Então, assim, nesse primeiro produto, Edna, a ideia é
fazer com que as pessoas que têm uma curiosidade, um desejo de entender, de praticar um pouquinho e se conectar. Então, ele vem um pedacinho. E aí você tem que dividir, fatiar toda essa estrutura de aula em pequenos pedaços para você ir fazendo com que as pessoas se conectem com a prática, né? Sem essa dimensão tão grande que quem já pratica presencialmente tem, entendeu? E aí, esse preconceito eu tive que quebrar também, porque eu queria dar tudo. Mas as pessoas não estão interessadas em tudo. Agora, nas postagens, por exemplo, a gente entende que existem as necessidades funcionais, que são as melhoras das habilidades motoras, existem as necessidades emocionais e existem as necessidades sociais. Existem pessoas que só querem melhorar uma habilidade motora fazendo yoga, entendeu? E eu tenho descobrido isso na internet. Às vezes eu coloco um texto falando do contexto emocional, ninguém lê. Aí eu coloco o texto falando, você vai melhorar seu equilíbrio. Bomba! Então, de fato, as pessoas elas só querem uma fatiazinha, só querem melhorar o equilíbrio. Então, eu estou entendendo nesse contexto que o meu primeiro produto ele vai melhorar algumas pequenas habilidades motoras e fazer com que as pessoas se conectem com ela mesma. Então, ele vem com essa clareza. Esse produto digital é para você que tem uma necessidade, um desejo de se conectar com o yoga e melhorar algumas habilidades motoras. Se você se sente inadequada e tem, né, um desejo, está aqui, entendeu? Então, a gente vai fazendo isso. E eu estou também desconstruindo essa história, porque eu tinha essa visão. Não, mas eu tenho muito para oferecer. Não. Mas a pessoa ali, ela só tem um interesse. Entender um pouquinho, praticar um pouquinho, entendeu? Melhorar um pouquinho a habilidade motora e está certo. Eu vou dar para ela o que ela quer. E, de fato, se a gente for pensar bem, por que a gente compra determinado produto, a gente não compra... e aí eu estou vendo isso também no mundo digital, porque eu estou dando aula digitalmente, né? E dentro desse produto, o bônus ele vem suprir algumas necessidades. Por exemplo, eu vou lançar o produto, aí, paralelo a isso, eu crio um grupo no Facebook, uma comunidade, crio um grupo no Telegram e começo a dar aula presencial uma vez por semana no Instagram. Então, eu vou ter contato com essas pessoas de outras formas, entendeu? Entendi. Nesse contexto digital, eu aprendi muito, entendeu? Porque no nosso grupo, na nossa turma de yoga lá, deve ter umas 30 pessoas a 40 que eu nunca vi na vida. Entendeu? E as pessoas falam de transformações, essas mesmas transformações e percepção que a gente tem dentro de uma aula ali no mundo digital. Isso me surpreendeu muito, porque eu tive muito feedback legal, assim. As pessoas que se conectam comigo e descrevem aquela mesma coisa que as pessoas do presencial descrevem, que eu achava que não acontecia, entendeu? Então, eu venho quebrando um monte de preconceito sobre isso. Legal. Esse é um ponto. E o outro ponto, Edna, nós temos 150 milhões de usuários na internet e eles estão divididos em 5, não só na internet, mas em qualquer mercado, em 5 grandes grupos. O primeiro grupo são os entusiastas. São aquelas pessoas que o fato de você lançar um produto ou serviço, para esse tipo de pessoa faz tanto sentido. Mas faz tanto sentido, eles têm tanta ressonância com você, que eles não querem muito detalhes. Eles querem estar com você, não querem saber o grau de qualidade. Aquilo ali tem... Sabe quando você vê um produto, ou um comportamento, ou um grupo, que aqui faz muito sentido para você, você não pensa muito, você é meio que Vai. caminhado, você vai com todo mundo, é uma coisa muito emocional. Esse percentual de pessoas são os entusiastas, são 2,5% da sua rede de relacionamento. O segundo grupo são os inovadores.
Eles são 12,5. Eles querem saber um pouquinho mais, mas eles querem criar o futuro com você. 2,5 mais 12,5 dá 15%. Os outros 15% são os pragmáticos. São aquelas pessoas com perfil de São Tomé. Eu preciso primeiro ver, eu quero saber se vai funcionar, eu quero que alguém teste antes de mim, eu nunca sou o primeiro a testar. Sabe aqueles produtos... Não quer ser cobaia. Não quero ser cobaia. Bingo, não quero ser cobaia. 15%, forma 30%. 60% são conservadores. Não vão comprar o seu produto, a menos que muita gente já tenha comprado. Isso também é verdade para a internet. Então, tem algumas pessoas desses 150 milhões de usuários que querem que você os ajude a resolver um problema no ombro. Então, quando eles vão para a internet, eles falam assim, eles digitam assim, como resolver o problema no meu ombro direito? Então, a gente captura isso na internet. Tem pessoas querendo resolver problema no ombro direito, no punho, nas costas, no joelho. Então, eu vou fazer propaganda para todo mundo que está sentindo dor. Por quê? Porque eu resolvo essa dor. Os outros, eu vou fazer no meu segundo produto, no meu terceiro, no meu quarto. Mas agora, é aquelas pessoas que querem um conhecimento absolutamente básico. Depois eu lanço um conhecimento intermediário, depois um avançado. O avançado vai ter aula de Zoom, vai ter debate, vai ter encontros, né? Vai ter de tudo. Mas então é isso. No mundo online você tem que ir devagarzinho. Por quê? Porque você tem que ir tateando até você encontrar um veio, você encontrar um mercado, um nicho para dizer, nossa, é aqui que eu vou apostar. Então, você não vai assim, de peito aberto. Você vai fazendo testes, você vai validando. Isso fez sentido para um grupo, não fez sentido para o outro e por aí vai. Segunda pergunta, mais gente. Ana Vergara, manda, Ana. Olá, boa noite. Boa noite. Robson, eu fui de curiosa dar uma olhada, porque cada dia você está colocando uma... Não todo dia, não sei qual é esse seu cronograma, né? Você está colocando mais vezes posts no Instagram. No Facebook eu não olho, mas sempre no Instagram. E olho os do YouTube também, seus vídeos. Mas assim, fui descendo sua página, tem uma diferença gritante, né? Entre o antes e o depois da mentoria aí com o Jaime. Eu sei porque eu tô acompanhando você. E mudou a identidade visual, mudou o formato, mudou a sua fala, mudou tudo. E aí eu queria saber de você se você já começou a sentir essa diferença, porque você ainda não vendeu o seu produto digitalmente, né? Você está soltando suas pérolas ali e está chamando a atenção, está educando, né? Está fazendo um pouco do que o Jaime falou, está atraindo públicos, né, que já se identificam e outros diferentes. Mas você já sentiu diferença do início dessa sua fase com mentoria para agora, mesmo sem a venda de um produto? E como foi essa diferença que você sentiu? Sim, sim. Eu já vinha fazendo um trabalho, né? Tem a questão da liderança. Eu acho que isso é bem interessante, sabe? A liderança motiva a gente a fazer, né? Mas, de fato, eu vejo uma diferença na maneira como eu me comunico. Eu não entendia nada, na verdade, né? Eu achava que a gente fazia um post e, a partir da mentoria, eu descobri que você se comunica com... Eu estou nessa primeira... esse primeiro calendário editorial, eu defini 4 arquétipos, que é o sábio, né? O mágico, o inocente, que quer ser feliz, né? E aquele que quer se conectar com esse grupo, que eu não lembro o nome. Então, eu tento me conectar com esses 4 arquétipos, né? Mas você dentro... Robson, fala um pouquinho desse perfil de pessoas que você está usando o seu conteúdo para se comunicar com elas. Fala um pouquinho qual é o perfil do sábio e um pouquinho do que é o perfil do mágico, para quem não
não tem muita vivência com esses termos, pelo menos saberem que são pessoas de perfis diferentes. Como é que são eles? São 12 arquétipos de pessoas diferentes. Mas dentro da minha rede, que são as pessoas que aí a gente pega os entusiastas, né? Os entusiastas são aquelas pessoas que te ajudam, que te motivam, né? Eu descobri que existem o sábio, que são as pessoas que querem entender, né? São pessoas que querem entender o porquê que isso funciona assim, né? Então tem muito sábio na minha rede. Tem o inocente, que quer ser feliz, quer uma vida leve, entendeu? Tem o sábio, o mágico, né? Que tem uma relação com essa dinâmica de entendimento das coisas também que o yoga propõe, né? De um asana melhora determinada coisa, entendeu? Tem relação com o mágico e tem um outro arquétipo, que deixa eu ver se eu lembro aqui, mas se eu não lembro, eu acho que eu tenho anotado. Então, eu comunico com esses quatro tipos de arquétipos e tento definir os meus temas usando palavras que vão responder a essas necessidades e que vá comunicar com esse tipo de pessoas. Então, eu me comunico com 4, entendeu? Por isso a comunicação mudou muito na minha relação com a mídia, sabe? E nessa comunicação eu vejo uma diferença muito grande. Primeiro, eu tenho atraído mais pessoas com o mesmo perfil, né? E tenho aprendido também a usar as hashtags, né? Que eu também não sabia, né? Eu queria pessoas novas e colocava as hashtags só para o pessoal do yoga, né? Então a gente coloca a orientação para as pessoas que têm essas mesmas necessidades, né? Então, essa mudança, Aninha, eu consigo enxergar uma mudança muito grande. Já vinha num trabalho de entendimento disso, mas depois da mentoria isso foi ficando mais claro, né? Como a gente se comunicar, né? Como dirigir a comunicação para as pessoas que são futuros ou que já consomem o seu produto de alguma forma, né? E esse olhar para o meu conhecimento técnico como produto também foi uma grande mudança, né? De quebrar alguns preconceitos, né? Que o que a gente faz de fato, né, em qualquer área, é vender aquilo que a gente faz, né? Entendi. Mas eu percebo uma mudança muito grande assim na comunicação. A comunicação ficou mais fácil agora até para contratar uma pessoa, porque eu tinha alguns amigos que me ajudavam, mas como eu não entendia do processo, eu não tinha nem como cobrar. E agora, entendendo como é que essa coisa funciona de maneira ampla, se eu contrato uma pessoa, eu falo, cara, vamos comunicar com esse arquétipo, entendeu? E aí você fica mais, eu acho que fica mais fácil de você conduzir a sua vida profissional, sabe? Entendi. Eu acho que mudou bastante. Legal. Bacana. Próximas perguntas. Faz pergunta aí, Soraya. Mônica, faz pergunta. Ana Luísa, faz pergunta. Mari, Nayara, Bruna, manda ver aí. Ó. Vamos aproveitar o Robson. Vamos aproveitar o Jaime, gente, também. O Jaime tem muito conhecimento aí. Ele tem me ajudado muito. Ou então bota aqui no chat que eu traduzo. Pode fazer pergunta aí no chat também, se quiser. Se quiser, pode fazer no chat, ou então levanta a mão aí que eu abro o microfone. Todo mundo pode abrir o microfone aí, só clicar. Edna, tem que abrir o da Edna. Edna, você está com o microfone desligado. Liga seu microfone. Tem que ligar o seu microfone. Pronto. Aí, ativou. Então, vou fazer uma pergunta mais para... Então, vou absorver agora do Jaime, um pouquinho para mim. Boa. Jaime, hoje eu trabalho, sou servidora pública e trabalho no meu horário, né? Diferente do meu trabalho lá, eu estou aqui fazendo artesanato. Então, eu faço artesanato de papel. Que hoje é uma dificuldade. Eu tenho uma encomenda, mas eu não consigo me ver delegando a alguém, porque nesse caso eu precisaria de alguém que me auxiliasse na produção
para que eu possa ofertar isso para o meu cliente. Sim. Então, além da minha dificuldade, por exemplo, o meu esposo me auxilia muito no gerenciamento do meu Insta, né? Sim. Mas eu, às vezes, tenho medo de receber a encomenda, por não ter disponibilidade de tempo para produzir, né? Porque como requer detalhe, requer tempo mesmo de produção, e esse tempo nem sempre eu tenho disponível, eu fico nessa de, não, então não vou nem divulgar para que eu não possa dizer não na necessidade de um cliente. Sim. Pergunta boa, hein? Eu posso até Grande, responder, né? eu posso até responder. Aí, ó, a importância do digital. Ao invés de você fazer, você vai montar um produto ensinando as pessoas a fazerem. Entendeu? Já A respondeu então para mim. a dinâmica do digital é justamente isso. Ela amplia sem você precisar de uma equipe. Você vai criar um produto que ensina as pessoas a fazer aquilo que você faz. Entendeu? Isso vira um produto. Entendeu? Não é você que entrega. E eu tenho outra resposta mais técnica aqui. Eu vou compartilhar a tela com você. Quando você estiver vendo, você fala a tela. Diz que está vendo. Estou vendo. Eu tô vendo. Todo mundo está vendo? Eu tô Os vendo. 6 níveis de liberdade. De liberdade. Você tem do nível 1 a 6. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é: você trabalha com o que você ama, sim ou não? Eu vou dizer sim para todo mundo, só para a gente seguir o barco. Você trabalha com o que você ama? Muita gente não trabalha, mais de 75%. Você trabalhar com o que ama já é uma dádiva. Paga as suas contas? Não. Então, corre para fazer pagar. Você tem reserva? Puta, eu não consigo ter reserva por mês. Então, você chegou no nível 1 porque você já trabalha com o que ama e você já paga as contas. Quando essa coisa começa a fazer sentido, você já consegue ter reserva de 3 meses, 6, 12, 36, e aí não tem preocupação financeira. Quando isso aqui acontece, ou uma forma disso aqui acontecer, é você criar um produto. E uma das melhores formas de você atingir esses graus de liberdade é porque você passa a ser a sua essência, você passa a se comportar, passa a ver o mundo de uma forma que você está muito alinhada com a sua missão, com o seu propósito. Então, ao invés de fazer um produto só seu que demanda muito tempo, talvez seja transformar o seu conhecimento em um produto, que foi isso que o Robson falou. Ao invés de você aceitar uma encomenda, cobrando baratinho, trabalhando que só, e isso não fazer sentido, talvez faz sentido você criar um curso online para 10 mil pessoas fazerem artesanato nas suas cidades, nos 5.700 municípios do Brasil, e elas ganharem dinheiro localmente. Por quê? Porque você faz só o que você faz por prazer, mas você ajuda 10 mil pessoas. Então, eu tenho muitos alunos que fazem isso com comida, com conhecimentos técnicos, com arte, com conhecimentos específicos em alguma área. Então, isso por conta dos níveis de liberdade. Porque daqui você fala o seguinte: isso faz sentido para mim? É o que eu estou buscando? É. Então, eu vou criar um produto. Melhor dos mundos, se você puder, é transformar o seu conhecimento em um produto. E não usar suas horas para vender poucos produtos em situações onde você pode entregar ou não pode, porque aí você não está exercendo a sua missão. Você tá como uma válvula de escape, fazendo uma coisa que é uma habilidade sua, que você tem muito prazer, quando você tiver tempo, quando você achar que entrega, quando você tiver disponibilidade. Então, na verdade, você tem um passatempo. Por quê? Porque você jamais vai comprometer a sua atividade principal em detrimento a essa outra. Porque se essa outra for mais forte do que sua atividade principal, você sai atropelando tudo, você perde o sono, o seu sangue quase sai do braço, o seu coração quase sai pela boca, porque é uma outra relação. Então é isso, parei de compartilhar. Mais perguntas?
Soraya, Mônica, Ana Luísa, Mari. Ô, Mari, é a oportunidade. Bota a boca aí no trombone, aproveita o Robson aí. Nayara, Bruna. Se não tiver mais perguntas... Mais nenhumazinha aí? Nenhumazinha? Pá, pum, pá, pum, pá, 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 pá. Então, eu vou fazer uma pro Robson. Robson, A Mari está fazendo pergunta aí. Opa, Mari, atenção, atenção. Estou escrevendo. Haha, peraí. Haha, estou escrevendo. Robson, atenção. Tá vindo aí. Tá vindo chumbo grosso aí da Mari, hein? Se prepara. Textão. Mari, manda bronca aí. Sai teclando aí, sai metendo bala nesse teclado aí que o Robson tá aqui. Vamos aproveitar ele. Queria saber se você muda muito a forma de comunicação quando você fala para quem não se interessa pela yoga em si. Sim? Opa, peraí. Pronto, liberado aí, Robson. O seu microfone tá aí. Agora foi. Espera ainda, queria saber se você muda muito a forma de comunicação quando você fala para quem não se interessa pelo... Na verdade, eu tive que aprender a me comunicar na internet, que é outra, né? É outra forma de comunicação, né? Mas o que eu vou fazer é tentar me comunicar com quem se interessa pelo yoga, né? E de repente mostrar para as pessoas que não se interessam aquilo que você falou, né, Jaime? A transformação que o yoga traz, né, produz, né, na vida, no corpo, na mente, e aí a partir desse atendimento de necessidade a pessoa se interessa pelo yoga. Mas eu tive que mudar a minha comunicação para me comunicar digitalmente. De fato, eu tive que mudar a comunicação, né? Deixa eu complementar, e tem uma pergunta da Nayara. Mari, quando a gente tem uma atividade específica no mundo físico, a gente recebe as pessoas para falar com a gente e a gente não faz, eu vou usar um termo aí do povo da educação física, a gente não faz a anamnese, a gente não faz aquele raio-x completo do porquê que a pessoa veio nos procurar. Ou das razões sociais, funcionais ou emocionais que ela comprou o seu produto. Porque a pessoa está ali, vem te procurar, por exemplo, vocês da dança, da terapia, arquitetura, profissionais liberais, a pessoa já vem direto dizendo assim, ó, eu quero fazer uma intervenção aqui no meu dente, lá no dentista. Ou para vocês de dança ou de arte circense. Olha, eu gostei tanto disso, eu quero fazer isso. A gente raramente pergunta o porquê, aquela teoria dos 5 porquês. Mas por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer arte circense? Por que você quer fazer dança? Por que você quer fazer essa prática terapêutica? Ah, eu quero fazer isso porque me interessa muito e isso me ajuda no trabalho. Mas por que te ajuda no trabalho? Ah, porque eu tenho uma situação lá muito crítica que eu tenho que mediar muitos conflitos. Mas por que você quer mediar muitos conflitos e fazer isso? Porque eu não aguento mais e eu entro em depressão. Mas por que você entra em depressão? Ah, porque eu tenho baixa autoestima. Putz, não deu uma volta violenta. Você veio aqui comprar o meu produto para te ajudar na baixa autoestima. A gente não faz esse tipo de pergunta quando a gente está vendendo no mundo físico. No online, você tem uma ferramenta poderosa, a custo baixíssimo, que te permite fazer todas essas pesquisas e ter essa interação com as pessoas antes dela comprar o seu produto. E você pode estimular, você pode persuadir várias pessoas que têm outros interesses, vários outros interesses, inúmeros interesses. Você pode provocar essas pessoas, você pode sondar, você pode fazer uma pesquisa para que, conforme o que essas pessoas te respondam, você fala assim, eu posso te oferecer yoga. A yoga vai te ajudar com isso. E você jamais faria esse tipo de pergunta. O mundo online
te proporciona esse arsenal de ferramentas para que você faça isso no nível muito profundo, que é impossível fazer no mundo físico. Imagine, se a pessoa vem e você tem uma conversa dessa com a pessoa. Cada conversa dessa vai levar 2 horas. Se tiver 5 pessoas na fila, você vai levar 10 horas só de conversa. No mundo online é pá, 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 pá. É muito prático. E você fala com 5 pessoas no mundo online, 100 mil ou 1 milhão, com um clique. No mundo físico, não. Você tem que fazer uma fila. Aí é uma fila daqui em Salvador. Porque você vai passar os próximos 15 anos perguntando para as pessoas. Essa é a vantagem do mundo online. Essa é a vantagem de você comunicar. Valeu, Edna. Você está indo? Uhul. Valeu. Massa. Outra beijo, pergunta. Edna. Beijo, Edna. Valeu, Tem Edna. uma pergunta da Nayara aqui, ó. Nayara. Que pode ser para você, mas eu aprendi que não, né? Assim, ó. Eu também trabalho com yoga, mas também tenho público com dança terapêutica. Eu gostaria de saber se preciso definir agora entre um e outro para impulsionar no meio digital, ou posso explorar 2 produtos ao mesmo tempo. O ideal aí é ter um Instagram para cada área. Valeu. Valeu, Mari. Nayara, um perigo grande no mundo digital tem a ver com essa sua pergunta. No mundo físico, ele nos dá a flexibilidade da gente nos explicar em tempo real. No mundo online, a necessidade da pessoa é específica. O que você pode fazer, ou você tem 2 Instagram, ou você, no primeiro trimestre do ano, vende só um produto. No outro trimestre, você vende só o outro. No outro, você vende só o outro. Porque senão você confunde a cabeça das pessoas. As pessoas estão com um problema e elas querem saber o seguinte: Nayara, você me ajuda como no meu problema? Aí você está no bimestre ou no trimestre da dança terapêutica. Gente, a dança terapêutica te ajuda nisso, se soltar, se socializar, ele te libera, ele solta um negócio que tem preso dentro de você, você precisa ver, é uma loucura. Aí, esse é o seu discurso, porque essa é a sua carta de vendas, os seus posts, tudo vai ter que estar conectado com dança terapêutica. No outro trimestre, aí você encheu a turma de dança terapêutica. No outro trimestre, você fala, eu vou abrir uma turma de yoga. Aí todo o seu discurso, todas as suas postagens e tudo tem que estar canalizado para o yoga. Agora, que interesses de pessoas eu vou me relacionar, eu vou me envolver no mundo digital para oferecer para elas yoga? Então, a resposta é não. É melhor que você seja muito específica, senão o seu público enlouquece. Fala assim, mas a Nayara faz tudo? Não estou conseguindo entender onde a Nayara me ajuda. A maioria dos perfis segue essa linha. Belezura? Aí você disse, eu respondi aí, Nayara. A outra, Mari, massa demais. Muito obrigada, gente. Sempre bom aprender com você, Jaime. Valeu, Mari! Ana Luísa, estou indo também. Gratidão, Robson Jaime. Valeu, Ana Luísa. Essa reunião jogou luz para todo. Legal. Preciso ir, me interessei na sua tutoria. Uhul, Mônica. Valeu. Pum! Mais perguntas, gente? Nossa, já estamos 1h30, hein, Robson? Voou, né? Voou. Robson, considerações finais, já que ninguém tem pergunta. Muito grata, Nayara. Valeu, Nayara. Considerações finais desse nosso bate-papo. Eu acho que, independente da pessoa vender ou não na internet, mas quem trabalha com qualquer área específica precisa entender que quando você cria um perfil para a sua área específica, você não pode misturar as coisas, né? Por exemplo, eu não tenho perfil pessoal, eu não posto nada pessoal. E eu tenho perfil do yoga, mas com a pandemia e com a mudança de trabalho também, que eu acabei fazendo umas mudanças agora de área de trabalho e tal, eu vou ter que fazer um Instagram também para o Robson personal e educador físico, entendeu? Então, eu acho que essa consciência de que cada coisa no seu lugar é importante, né? Senão as pessoas confundem. Você trabalha com yoga, você trabalha, né? Apesar de eu me apresentar, porque as áreas estão muito conectadas, assim como a dança, né? Mas eu acho que eu preciso de um Instagram para o personal, para o treinamento funcional,
e outro Instagram pro yoga, porque a gente precisa ter uma identidade, né, digital, né, para as pessoas terem como referência. Mas assim, então, essa estrutura digital, independente de você estar vendendo um produto ou não, é importante a gente entender a força dela, né? E eu acho que eu tenho aprendido bastante, assim, principalmente porque eu estou muito aberto, né, para entender e aprender e fazer mudança e mudar a forma de olhar para isso, né? Então acho que de tudo fica isso, né? Esse olhar de aprendiz, né? Robson, queria demais te agradecer pelo seu tempo, gratidão profunda aí por compartilhar a sua história, por compartilhar com o pessoal. Nós vamos gravar esse vídeo, gente, e vamos disponibilizar para todo mundo que se inscreveu lá na lista já de bate-pronto. Eu acho que amanhã cedo já chega aí nos e-mails de vocês. Vamos colocar no YouTube, nas mídias sociais. Obrigado pela participação de todos. Valeu, Ana! Robson, considerações finais para a gente finalizar. E, gente, bom domingo. Feliz Dia dos Pais aí para os pais de vocês todos. Para quem é pai, feliz Dia dos Pais. Não tem nenhum pai, né? Pronto. Mas se tiver, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você, já. Obrigado, mim, gente. Valeu. Assim, eu estou no processo de aprendizagem. Eu acho que eu estou caminhando ainda, né? Estou numa dinâmica de... Tchau, Soraya. Eu te vi agora. A Dani entrou ainda há pouco. Então, assim, eu estou aprendendo bastante, né? Aprendendo a me comunicar, fazendo uso de algumas ferramentas que eu não usava e que tem facilitado muito meu processo, né? Então, a gente tem um lance dentro da mentoria que é muito legal, assim, de compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. Então, depois, se alguém quiser que eu dê algumas dicas daquilo que eu aprendi, viu, a Aninha, eu já tenho compartilhado algumas coisas, entendeu? Algumas ferramentas com as pessoas mais próximas que estão vendo a mudança. E eu acho que quando a gente compartilha, a gente amplia, né, o conhecimento. É isso. Oi, Maravilha! Soraya Fará! Você tá aí, Soraya! Valeu, gente! Olha, bom final de semana para vocês, bom domingo. Tamo junto, Nayara. Grato pela oportunidade. Tô caminhando aos poucos. Vai fundo, Nayara! Valeu! Feliz Dia dos Pais para todos, para todas. Gente, tchau, obrigado gente. pela presença. Vocês vão receber esse vídeo no e-mail de vocês. Valeu, Robson. Obrigado demais. Valeu, Jaime. Valeu, cara. Abraço, gente.